I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Para fugir do shadow ban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E o Ari Aster, né, ele deu uma declaração dizendo que o cinema tá morto, né? Na verdade que os filmes, o cinema parece estar morrendo. Essa frase não é nenhuma novidade, né? Porque se você pesquisar um pouco, você vai ver que o Scorsese falou isso, ou algo similar, em 2017, em 2006 o Paul Schrader, em 2005 o Godard, em 2002 também foi falado, 95, 86, 67, 62, 51. Dizer que o cinema tá morto é uma coisa que acontece há pelo menos 70 anos. 70 anos. Eu posso falar sem sombra de dúvidas que hoje a gente vive o pior momento do cinema. Né? Porque hoje a gente tá praticamente relegado a filmes de terror meia boca, filme de super-herói e os streamings. Mas o cinema em si, apostas, coisas diferentes, são cada vez mais incomuns. Mas eu também tô sendo um profeta do apocalipse como as pessoas foram nos últimos 70 anos. Cada pessoa que via a sua época provavelmente deve ter a mesma opinião que eu tenho agora em relação ao cinema. Então o Ari Aster ele falou, o cinema parece estar morrendo, poucas pessoas vão ao cinema para filmes pequenos ou mesmo filmes de tamanho médio, mas os recordes estão sendo quebrados para esses filmes gigantes de sustentação. Não é que as pessoas não vão mais, mas o público mudou. Eu realmente não sinto que tenho meu dedo no pulso de qualquer coisa, porque os filmes que eu amo são... Aí ele para e continua. Não é que eles estejam diminuindo em número, eles ainda estão sendo feitos, eles simplesmente não estão sendo apoiados pelo público. O grande problema hoje é que as salas elas são dominadas pelos blockbusters, especialmente os filmes de super-herói. Cidades, se você sair dos grandes centros, você tem uma dificuldade absurda de assistir filmes que não sejam esses blockbusters ou mesmo esses filmes de terror meia boca. São Paulo, Rio, você consegue com uma certa facilidade assistir outros tipos de filme, né? Se você parar para pensar, 70% da população tá relegada às porcarias de filmes de super-herói, Jurassic World da vida, esses filmes de terror vagabundos e tudo mais. Mas quais são as causas? A iconoclastia no sentido de tentar subverter, né? A iconoclastia sarcástica, no sentido de tentar destruir as coisas e feito por pessoas que não têm a menor capacidade de construir nem mesmo reconstruir algo, né? A falta de capacidade de roteiristas e produtores e essa tendência de destruir, de desconstruir ícones do cinema tem durado alguns anos. Mas, na real, tem uma coisa que eu também sempre digo que também vale para o cinema. Tudo é cíclico, mas a liberdade de expressão ela tá diminuindo. No sentido de que, se você tentar sair um pouco da narrativa, você vai ter uma dificuldade absurda de conseguir fazer o seu filme, por exemplo, né? A menos que você seja uma pessoa que consiga financiamento externo ou tenha costas grandes o bastante para isso. Então hoje, grandes estúdios, os roteiristas, os críticos, os jornalistas, eles acham que a virtude não está no conteúdo ou no talento. Isso não é o mais importante mais. Qualquer dissidente, ele é cancelado, caçado ou ele é expulso. E esse é o maior problema. Essa infestação ideológica estrita que aparece no cinema convencional e também no não convencional.
nas ditas apostas, né? Pra quem gosta de filme indie principalmente. Hoje os filmes indies são todos iguais também. Eles não fogem, eles não tentam fazer você pensar, te tirar da sua zona de conforto, como deveriam fazer. E aí como que artistas, no sentido clássico da palavra, conseguem prosperar num ambiente como esse? A maioria dos artistas, eles simplesmente permaneceram e permanecem em silêncio. Existem exceções, e essas exceções continuam fazendo filmes que importam mesmo nessa era atual. E precisa ter mais pessoas assim, não menos. O Scorsese continua fazendo os filmes dele. O Assassinatos da Killers of the Flower Moon, não sei o nome que vai ter em português, o filme vai ter quase 4 horas de duração. Ele quis fazer um filme que fez, entendeu? Mas ele é o Scorsese. Mas você vê um ou outro indie que também vai nessa pegada. O Robert Eggers, por exemplo, ele é um cara que vai nessa pegada. O próprio Ari Aster, ele vai mais ou menos nessa pegada, mas ele não foge muito ele foge do convencional, mas ele não foge muito da narrativa. Ele tá dentro da narrativa atual, então ele não sofre grandes problemas com isso. E aí, se você parar para analisar no último caso, a essência desse problema, na verdade, é que a gente está infestado por ideologias, e ideologias extremadas. A gente tem 2 lados extremos se degladiando, um lado que com mais força na narrativa cultural atual, mas os extremos nunca são decentes, e o que acontece não é necessariamente imaturidade do cinema. Não é necessariamente a imaturidade desses sucessos do cinema. A obrigação do artista é sair dessa mentalidade de uníssona, né, de colmeia, e criar arte genuinamente interessante. Nem que seja interessante para uma parcela de pessoas. Você pega filmes que estão fazendo dinheiro hoje, filmes que custaram 15, 20 milhões de dólares, o que para Hollywood são de baixíssimo orçamento. Um filme desse não precisa de multidões para se pagar e dar lucro, mas falta, na verdade, caráter artístico, caráter no sentido de você manter as suas opiniões e fugir realmente dessa mentalidade de colmeia, desse uníssono ideológico, e apresentar coisas diferentes, artisticamente falando. E depois de toda essa pseudo-intelectualidade do meu vídeo, deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas, e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.